Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã, a cada amigo que está junto comigo meditando na Palavra de Deus. E eu quero convidar a você para nós fazer leitura das Escrituras Sagradas, olhando em 1 Coríntios, louvado seja o nome de Jesus, no capítulo 3 de 1 Coríntios, nós vamos ver o versículo 1 até o 3. Bendito seja o nome do Senhor. E eu, irmão, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjares. Porque ainda não podeis, nem tampouco ainda podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda, decisões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero meditar com você nessa escritura. Bendito seja Deus. E agora vamos prestar bem atenção, louvado é o nome de Jesus, no que deixou aqui Paulo escrito no título desse texto bíblico, que ele escreve à igreja de Corinto. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui ele diz, o espírito imundo, o espírito mundano, causa decisão nas igrejas. Louvado seja o nome de Jesus. E vamos prestar bem atenção nesta palavra e no título dessa palavra, louvado seja o nome do Senhor, que nos deixou aqui escrito o apóstolo Paulo, aquele homem que nos afirma não pregar o evangelho segundo os homens, mas segundo a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Gálatas, no capítulo 1, nós podemos olhar aqui e ver o que nos afirma o apóstolo Paulo. Louvado seja o nome de Jesus. Esse homem que deixou aqui escrito, louvado seja o nome de Jesus, que os espíritos imundos causam decisão nas igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui ele nos escreve, Gálatas capítulo 1, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, e nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Louvado seja o nome de Jesus. Esse homem, que é a maior autoridade nas Escrituras Sagradas, ele nos deixa escrito aqui, louvado seja o nome do Senhor, para a igreja de Corinto, que ele não pôde falar como espiritual, mas sim como carnal. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, o que hoje nós estamos vendo é o evangelho da carne. A terra está cheia de denominação, pregando o evangelho da maldição. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no mesmo livro onde estamos lendo Gálatas, louvado seja o nome de Jesus, nós vamos ler aqui no capítulo 1, verso 6 ao 9, o que nos disse Paulo. Louvado seja o nome de Jesus. Maravilho-me de que tão depressa passais daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquieto querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, que se alguém
vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, querido irmão, aí está uma geração, louvado seja o nome de Jesus, debaixo da maldição. Louvado seja o nome de Jesus. No ódio, na inveja, na contenda, sem o amor do Espírito Santo. Bendito seja Deus. Pois eu posso afirmar a você, meu querido amigo e amiga, irmão e irmã, que não há dois Espíritos Santos. Louvado seja o nome do Senhor. Se você não estiver seguindo a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, você não pode afirmar que você tem ou está seguindo o Espírito Santo. Agora, Satanás dividiu os seres humanos em grupo religioso, grupos políticos, grupo esportivo, organizado, sem a palavra de Deus. E segue cada um espírito anticristo. Louvado seja o nome do Senhor. Pois ninguém pode separar o Espírito Santo da palavra de Deus. Porque a Bíblia nos afirma, louvado seja o nome do Senhor, na primeira epístola do apóstolo São João, no capítulo 5, e o versículo 7, que o Pai, a palavra e o Espírito Santo são um. Bendito seja o nome de Jesus. E tudo aquilo que sai da palavra de Deus, ela sai do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós estamos vendo uma geração, querido irmão e amigo, louvado seja o nome do Senhor, numa confusão de contenda, ódio. Se numa família estiver 5 ou 6 pessoas, cada um segue uma denominação, segue um grupo, um time, um partido político, e cada um está seguindo um espírito mundano, como disse o apóstolo Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Sem o amor de Deus. E por isso nós estamos vendo tanta contenda, tanto horror nesse mundo. Os casais não se harmonizam mais como seres humanos. Louvado seja o nome do Senhor. É separação, é filhos matando pai, pai matando filho. Não há mais a unanimidade entre os humanos, como aonde está o Espírito Santo. Atos 2 e 44, nós podemos ver aqui, quando a igreja saiu aqui, na palavra, louvado seja o nome do Senhor, e ela, bendito seja Deus, saiu dirigida pelo Espírito Santo. Atos 2 e 44 nos diz: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo a cada um tinha de necessidade. E perseveravam unânime, todos os dias no templo, partindo o pão, em casa comiam junto, com alegria e singeleza de coração. Louvado seja o nome do Senhor. Louvando a Deus e caindo na graça de todos. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aquele que se havia de salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde
está o Espírito Santo. Não pode haver o que nós estamos vendo hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Esta confusão de ódio, de desavença, aonde as pessoas não conseguem mais se harmonizar como seres humanos. Louvado seja o nome do Senhor. E a terra está cheia, querido irmão e amigo, de grupos denominacionais, de partidos, de times, e cada um segue um espírito anticristo. Toda organização, querido irmão e amigo, seja ela religiosa ou política, fora das Escrituras, ela segue um espírito mundano em direção ao inferno. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo nos escreveu ali e disse que os espíritos mundanos causam distinção nas igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a denominação, todo grupo organizado segue um espírito em direção ao inferno. Jesus Cristo, aqui em Mateus, no capítulo 23 de Mateus, e o versículo 15, Jesus ele nos afirma: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um processo, e depois de os teres feito, fazei filhos do inferno, 2 vezes pior do que vós. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a denominação, todo partido político, toda organização feita pelo homem, ela é um procedimento fora da palavra. Louvado seja o nome do Senhor, que é comandada pelo espírito anticristo. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, queridos irmãos, nós estamos vendo um mundo dividido, com ódio, sem o amor de Deus. Acontecendo também com os casais. Louvado seja o nome do Senhor. Fora das Escrituras. Como hoje, louvado seja o nome do Senhor, para os pastores teológicos que aceitam o ajuntamento o segundo casamento de pessoas separadas, que sai do fundamento da palavra e vai após Satanás, seguindo um espírito mundano, como nos disse o apóstolo Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos olhar as Escrituras e ver que tudo que sai da palavra segue um espírito anticristo, um espírito mundano. Ali em 1 Timóteo, no capítulo 5 de 1 Timóteo, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos ver aqui o que as Escrituras nos diz, louvado seja o nome do Senhor, a respeito daquilo que se desvia da palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui, 1 Timóteo 5 e o versículo 14. Quero, pois, que as que são moças se case e gere filho, governe a casa e não dê, louvado seja o nome do Senhor, ocasião ao adversário de se maldizer. E o verso 15 nos diz: porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que sai das Escrituras e aceito, louvado seja o nome do Senhor, a seguir um grupo organizado fora da palavra,
ele segue um espírito anticristo, louvado seja o nome do Senhor, e vai após Satanás. Por isso, nós estamos vendo a terra cheia de maldade, louvado seja o nome do Senhor. É lamentável, querido irmão e amigo, que ainda hoje, louvado seja o nome do Senhor, nesta era, louvado seja o nome de Jesus, do fim, nós esteja vendo um movimento carnal, como escreveu o apóstolo Paulo. As pessoas dizendo crer em Jesus, tanto pastores como evangelistas, sendo ainda carnal, seguindo um espírito anticristo. Bendito seja Deus. E o apóstolo Paulo, ele estava escrevendo para um povo, louvado seja o nome do Senhor, que estava em contenda, não tinham harmonia do Espírito Santo, e ele estava afirmando que era um povo carnal. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos vendo ainda hoje um povo se dizendo cristão, seguindo um partido político e dizer que, louvado seja o nome do Senhor, que crê em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Agora, como nós vimos contenda, pessoas dentro das igrejas, dizendo que se alguém votasse no partido tal, ou no candidato tal, não deveria ser considerado um cristão. Bendito seja o nome do Senhor. Agora eu quero dizer para você, querido irmão e amigo, vai pedir perdão ao teu irmão, se você almeja a salvação. Não siga um espírito anticristo. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos fazer uma limpeza, querido irmão, no nosso coração, tirando tudo o que Satanás colocou com o seu sistema organizado, bendito seja o nome do Senhor, plantando contenda e ódio. E estamos aqui comemorando o dia natalício de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos fazer uma limpeza para nós, os cristãos. Louvado seja o nome do Senhor. Iniciar uma nova revoada. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Limpando tudo que a palavra de Deus não aceita do nosso coração, bendito seja o nome do Senhor. Vamos fazer nesse ano uma revoada cristã na luz divina da palavra de Deus, levando a paz, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Bendito é o nome de Jesus. A todos os corações. E a esperança, arrependido dos nossos pecados, para que Deus coloque, bendito seja o nome do Senhor, tudo no alvejante do sangue de Cristo. E seguiremos, louvado seja o nome do Senhor, unânime, como os cristãos primitivos, que nós lemos ali em Atos capítulo 2 e versículo 46. Vamos meditar claramente nesta palavra
do apóstolo Paulo, que nos diz que o espírito imundo causa decisão nas igrejas. E vamos limpar o nosso coração. E vamos fazer uma nova revoada. Bendito seja o nome do Senhor. Não para levar o ódio, não para seguir espírito imundo em partidos políticos ou em grupos organizados. Aqui a Bíblia diz, Atos 2, e versículo 46, e perseverando unânime todos os dias no templo, partindo o pão, em casa comia junto, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todos, o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam salvado. Aonde está o Espírito Santo, não há divisão. É todos num só Espírito, numa só fé. Louvado seja o nome do Senhor, num só amor. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que a igreja de Cristo, quando saiu ali de Pentecostes, Jesus ordenou que ficasse em Jerusalém. E foram todos unidos, não se dividiram em grupo. Foram um cenáculo, que isso quer dizer lugar ou salão, onde todos têm o mesmo pensamento, a mesma ideia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu levo essa mensagem a você, que crê em Jesus Cristo, que diz que é um cristão, a você que é um pastor, um evangelista, para que faça uma limpeza no seu coração e tire tudo aquilo que Satanás colocou pelo seu sistema organizado anticristo, que cada um segue um espírito mundano, como disse o apóstolo Paulo, fora da palavra, e nós possa iniciar esse ano, louvado seja o nome do Senhor, uma nova revoada, como os cristãos, filhos de Deus, andando na luz divina e levando uma palavra de paz, de amor e de esperança. Para essas crianças, essa juventude que vem vindo, esperando de nós, vivendo numa confusão triste, de ódio, de raiva, de contenda. Desde os casais até as denominações religiosas. E que Deus abençoe a cada um de você que meditou comigo nessa escritura, que não é uma denominação que está chegando até você, é simplesmente uma meditação nas escrituras sagradas, para que nós possamos limpar o nosso coração e seguir esse novo ano, levando uma mensagem de amor, uma mensagem de paz e de esperança, para a glória do nome de Jesus. Amém.